pessoal, vamos começar aí mais uma aula e nesta aula eu vou estar explicando agora inicialmente o que são os layers e depois a gente vai começar a nossa vetorização, tudo bem? Então eu vou começar aqui explicando o que são os layers, que em português seriam camadas. A gente tem aqui no nosso ortomosaico várias feições que a gente pode estar representando, como por exemplo quadras, lotes, as árvores. Então assim, cada uma dessas feições diferentes, a gente vai estar organizando em uma camada. Então, a camada é o que vai organizar o nosso projeto. Para cada feição diferente que a gente tiver, a gente vai criar uma camada, né? Ou um layer. Então, nesse layer, a gente vai estar configurando a cor da feição que a gente vai estar representando, qual que é o tipo ali da linha, ela pode ser tracejada, pode ser contínua, a espessura da linha, tá? Tem algumas opções que a gente pode estar configurando para distinguir uma camada da outra. E é muito importante a gente fazer aqui, trabalhar bem certinha com as camadas, que mais para frente, quando a gente for fazer as aplicações ou aplicar algumas ferramentas, é importante que cada layer, ou que cada feição esteja ali em um layer coerente ali com que ela está sendo representada, tá? Então aqui no AutoCAD a gente tem que, aqui é a parte dos layers, tá? No AutoCAD Civil 3D ele já vem aqui com vários layers que a gente pode estar utilizando, tá? Ele já especifica aqui pra gente, mas no nosso projeto aqui a gente vai estar criando os nossos layers, tá? A gente vai criar e configurar nossos próprios layers. E depois aqui no final de tudo, eu vou mostrar aqui como deixar somente os layers que a gente está utilizando e daqui a pouco eu explico melhor o que são essas ferramentas aqui que acompanham os layers, tudo bem? Esse layer 0 aqui é um layer que ele já vem no AutoCAD, a gente não tem como deletar ele, alterar essa parte de excluir ele daqui, porque ele já vem aqui como default pra gente, tá? Então ao longo aí da vetorização eu explico melhor também aqui essas opções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os layers que a gente vai utilizar ao longo da vetorização. Para isso, a gente vem aqui em Layers, Layer Properties, né, a propriedade dos layers. Aqui ele vai mostrar para a gente todos os layers que a gente tem, tá? Então, a gente vem aqui nessa tecla, ó. Ou você pode usar o atalho Alt-N também, que você vai estar criando um layer. Então, vamos criar o primeiro. Como vocês podem ver, ó, os layers aqui, eles vêm em ordem alfabética, tá? Então, para ficar mais fácil aqui, vamos enumerar os nossos layers, tá? Então, o primeiro aqui que a gente vai criar vai ser a quadra. Quadra, tá? Dá um OK. E aqui do lado, ó, a gente pode alterar as opções de cor, tá? Aqui ele já sugere essas cores aqui embaixo, ó, que são as melhores cores para impressão, mas nada te impede de você escolher outra cor aqui presente nessa palheta, tá? Então, vamos lá. Para quadro, eu vou escolher a cor amarela aqui. Você pode escolher a cor que você achar melhor. Ó, aqui, nessa opção, Line Type, né, que é o tipo da linha, ele dá a opção de você escolher se você quer a linha contínua, tracejada, tá? Então aqui você pode estar escolhendo isso, eu vou deixar contínua mesmo. E aqui, ó, nessa parte, ele dá a opção aqui das espessuras das linhas, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui em default mesmo, vou alterar somente as cores aqui dos layers. E depois a gente pode, no final de tudo, tá alterando aí para conseguir distinguir melhor aí nossos layers, nossas camadas, tá? Então vamos criar mais uma. A segunda camada que a gente vai criar vai ser a lote. Vamos colocar aqui uma cor para o lote. Vou colocar aqui um ciano. Outro layer que a gente vai criar é construção, ou você pode também chamar de edificação, da maneira que você preferir. Próximo layer é poste. E mais um aqui que a gente pode estar criando, vegetação, tá? Além desses, a gente pode criar quantos layers, quais layers a gente quiser para o projeto, tá? É só aqui as feições que mais aparecem, tudo bem? Então, esses aqui são os layers que a gente vai criar por enquanto. Vamos só alterar as cores dele.
Construção aqui, vamos colocar um vermelho. Poste, uma cor cinza. E aqui a vegetação, vamos colocar aqui um verde, tá? Beleza, depois que você fez essa configuração aqui, ó, a gente pode fechar. E aí a gente volta aqui e confere, ó, que os nossos layers eles estão aqui logo no início, tá? Então agora, pessoal, a gente pode começar a nossa vetorização. Então vamos começar a nossa vetorização. A primeira coisa que a gente faz, pessoal, ó, vamos começar a vetorizar as quadras, tá? Então, para a gente vetorizar as quadras, a gente tem que vir aqui na opção do layer e colocar aqui a quadra, tá? O layer da quadra, porque tudo que a gente desenhar vai ir para dentro do layer da quadra. Então, vamos dar um zoom aqui. Lembrando, pessoal, ou informando para vocês, né, que a quadra, ela é composta bem no limite dos lotes, tá? Então, a quadra não seria essa parte aqui externa, ela seria mais aqui no limite dos lotes, tá? Então, vamos começar aqui a desenhar a nossa quadra. Então, relembrando lá daquela aula que eu apresentei a interface e as principais ferramentas, vamos começar a desenhar a quadra pela opção Polyline, tá, pessoal? Então, comandinho aqui na tela para escrever Polyline é PL, a gente já clica aqui, ó, Polyline, e aí a gente vai começar a vetorizar aqui o limite dos lotes, tá? Lembrando que a gente vai utilizar Polyline porque a gente precisa que eles sejam polígonos fechados, tá? Lembra que eu expliquei para vocês? E daqui a pouco vocês vão entender a importância deles serem polígonos fechados e não ficarem constituídos por várias partezinhas, tá? Então aqui, ó, pessoal, vamos tentar pegar aqui o meio aqui desse muro e vamos começar a contornar ele, né? Seria aí a nossa vetorização. Então, ó, cliquei aqui, tá vendo que aqui é uma parte mais redonda, né? Como que eu faço isso? Aperto o ESC, venho aqui, ó, nessa opção, tá? Ou você pode digitar o atalho também, para a gente desenhar um arco aqui para representar melhor essa feição. Relembrando aí também dos snaps estarem habilitados para que eles ajudem a gente. Se algum snap não estiver habilitado, a gente vai habilitando aí com o tempo, tá? Então, importante aí o endpoint, o center, alguma interseção, esse daqui de extension, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. A gente clica aqui no meio da nossa curva, né? E depois, só clicar aqui novamente. E aí a gente volta aí para o Polyline, tá? Que ele já encontra. E aí a gente continua aí a nossa vetorização. Só lembrando, pessoal, que esse curso aqui, ele é destinado mais para que eu ensine aqui como é que é esse processo de vetorização, tá? Eu não vou estar comentando exatamente ou certinho com vocês quais são aí as medidas, as especificações da maneira assim correta do que eles pedem, as prefeituras pedem aí de que sejam, de quais leis, normas para estar vetorizando, tudo bem? Vocês vão ver que quando a gente começar a vetorizar a parte de edificação, construção, vai ter aí uma parte que vocês vão se perguntar, mas e aí, como é que é a questão dos beirais, né? Então, essas partes são questões aí que varia às vezes de prefeitura para prefeitura, tá? E então, não vou estar comentando isso com vocês. Eu vou estar só ensinando o processo mesmo de vetorizar, até porque a vetorização ela serve para vários projetos aí, não necessariamente só para esses daqui, né, de aplicar aí para IPTU, entre outros. Então vamos aqui novamente utilizar aqui um arco, né, para representar aqui essa virada, e aí a gente volta para o Polyline. Essa é uma etapa aí que demanda de bastante aí, né, um critério maior. Quanto mais zoom você der, pessoal, melhor vai ficar aí para você conseguir distinguir, né, qual que é a maneira correta aí de seguir a feição. Mas aqui não tem muito segredo, depois que você entendeu aí qual que é as ferramentas que você vai utilizar, né, a diferença aí de você estar utilizando linha ou
polígono, fica mais fácil aí para estar vetorizando essas feições. Vocês vão observar no final que a gente vai estar vetorizando aqui as quadras e depois, para a gente conseguir separar as ruas, né, dar uma diferenciação aí de onde que estão as ruas, a gente vai ter que fazer mais uma vetorização aqui nas calçadas, né, que também pode ser chamada aí de logradouro, tá? Então aqui eu já vou puxar aqui até esse lote. Só para formar a nossa quadra, nossa primeira quadra. Aqui, pessoal, eu vou fazer com vocês somente 2 quadras, tá? E o resto aí eu vou deixar para vocês vetorizarem e vou mostrar no final como é que vai ficar o nosso produto final. Então aqui, ó, terminei aqui de vetorizar a primeira quadra, tá? Se vocês clicarem nela, passar o mouse em cima, a gente vê que ela não tá unida aí para uma linha em comum, né, uma polyline. Então, vamos fazer aquele processo lá que eu ensinei naquela aula. Vamos clicar aí em todas as feições que a gente desenhou aqui para representá-la e dar um join, tá? Deu um join, ó, pronto, virou uma só, tá? A próxima quadra que eu vou estar fazendo com vocês, pessoal, é essa daqui, ó. Eu vou fazer somente 2 para não ficar muito extensa aí essa aula, tá? Então, vou fazer também essa quadra com vocês, rapidamente. E aí a gente já prossegue para o próximo layer, tá? Essa daqui é a mesma coisa que a outra, a gente vai estar sempre ali trabalhando aí com as opções, né? Polyline, line, e aqui essa daqui também para construir o arco, tá? Vamos, se quiser, ó, puxar essa linha um pouquinho mais para frente, é só clicar aqui bem nesse vértice, ó, clica nele, ficou vermelho, ele vai te possibilitar aqui, ó, você puxar um pouquinho mais para frente, tá? Mas aí tem que ter cuidado de não mover o resto dele. Então, só um pouquinho mais para frente. E aí às vezes fica melhor aí para fazer a esquina, né, esse arco aqui, tá? Fazer aqui. Polyline novamente. Às vezes, pessoal, a gente tem que... às vezes algumas árvores atrapalham aí a gente saber exatamente onde que é a curva, né, exatamente da esquina, ou às vezes em alguns lotes. Então, sempre é bom a gente estar meio... Opa! Sempre é bom a gente estar meio atento aí para isso, tá? Sempre tenta fazer um pouquinho antes, um pouquinho depois aí essa parte de... Ó, por exemplo, nunca parar aqui no meio, né? Ou tentar interpretar aqui o resto do segmento, para que aí a gente não faça uma vetorização errada da feição por causa aí que a árvore atrapalhou, tá? Ó, tenta seguir sempre a continuidade aí do desenho original, tudo bem? Vendo aqui rapidamente essa feição. Por exemplo, nunca parar aqui no meio, que a gente não sabe onde está a calçada, né? Ou a calçada não, desculpa. O limite aqui desse lote, a gente vai fazendo aqui. Ficar antes e depois. Que a gente consiga aí representar da melhor forma possível aí essa vetorização, certo? Sempre depois que você fizer a representação, pessoal, nunca esqueça aí de dar uma conferida se ficou tudo certo aí, antes de você aplicar aí aquela função join, tá? Que depois que você aplicou a função join,
não tem mais como, você não tem mais aquela possibilidade que você tinha de estar aí alterando cada segmento. Mas depois que eu terminar aqui essa quadra, eu vou mostrar para vocês, caso vocês tenham feito a opção Join e queiram alterar aí alguma reta, alguma linha que vocês tenham feito, tá? Vou terminar essa quadra. Eu já ensino essa opção que eu ainda não comentei com vocês. Aqui também, ó, a gente vê que bem a esquina ela ficou tampada pela árvore, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aquele mesmo processo lá, né, de selecionar aí todas as linhas que a gente utilizou, linhas, polilinhas, os arcos, pra gente dar um join, tá? Por exemplo, eu dei o join, juntei tudo, né? E aí, por exemplo, quer ver? Fiz uma parte ruim aqui de propósito, só para fazer isso depois. Aqui, ó. Olha aqui como é que ficou essa parte aqui da minha curva. Ficou ruim, né? De certa forma, não tá representando muito bem aqui. Então, ó, mas como é que eu vou mudar esse arco aqui, né? Sendo que eu posso mudar aqui, claro. Mas aqui fica, meio ruim aqui de representar. Então, eu posso tentar consertar isso daqui, ó, por essas opções aqui, tá? Deixa eu habilitar esse daqui Tá, tudo bem. Ou eu posso tentar mudar aqui pelas opções dos vértices, ou se não, pessoal, se eu quiser transformar tudo do jeito que estava anteriormente para modificar mais coisas, eu só vim aqui nessa ferramenta aqui, ó, de explode, né, de explodir aqui, digamos. Clica nela, ó, e aquilo que você uniu, ó, ela vai separar aí pelos segmentos que você tinha criado. E aí aqui no caso, ó, se ficou ruim mesmo aqui, né, posso vir aqui, ó, posso deletar, tá, isso daqui. Posso tentar representar aqui de uma forma melhor aqui essa parte. E aí eu faço novamente aqui o meu arco para ver se representa melhor. Ó. Ficou bem melhor agora, tá? Então aí, depois que eu fiz isso, aí eu uno novamente aí as nossas feições, tá? Vou mostrar aqui agora como é que ficou aí a vetorização dessas feições das quadras, tá? Vocês fazem aí também, para que a gente prossiga para o próximo layer, que vai ser a quadra. Ó, esqueci de juntar esse daqui. Join. Ó, tem alguma coisa acontecendo aqui, ó. É alguma ponta, deixa eu ver o que tá acontecendo. Deve ser bem aqui. Quando ele não junta, pessoal, é por causa que tem algum desencontro com as feições, tá? Vamos ver se juntou agora. Agora juntou. Então, vamos ver se ele junta esse com esse. Pá. Ó, pessoal, deu um bug aqui. Tá vendo que a feição ainda tá aqui, né? Isso às vezes acontece também, se você fechar e abrir o projeto, acontece que o ortomosaico, ele tá em cima aí das nossas feições, dos nossos layers, tá? Então, o que a gente faz? Ó, a gente seleciona aqui o ortomosaico, quando ele ficar azulzinho aqui, que ele tá selecionado. Vem com o botão direito, vem aqui, ó, Display Order, e coloca aqui, ó, Bring to Front, que é você trazer... Opa, é pra trás, né? Aqui, ó, Bring... Send to back, que é mandar para trás. Mandou para trás, aqui as opções, ó, do layer, elas já aparecem, tá? Então, vamos tentar unir aqui, encontrar o erro aqui, que eu já mostro para vocês. Pronto, ó. Agora, uniu tudo bem? Então, vou aqui vetorizar as outras quadras, e aí eu volto aqui com vocês, tudo bem? Pessoal, voltei aqui, então, com as quadras já vetorizadas, tudo bem? A gente vê aqui que já começa a ficar um formato mais bacana aí, né? Mais parecido mesmo com o que a gente está vetorizando. Então, a próxima etapa agora é a gente vetorizar os lotes. Então, qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai mudar aí de feição, né? Para vetorizar? A gente vai lá no layer do lote, tudo bem? Então, vamos vir aqui, mudamos para o layer do lote, e agora a gente pode começar a vetorizar os lotes. Então, como que os lotes aqui são caracterizados, né?
a gente já vetorizou aqui a frente dos lotes, né? Então, agora, o resto dos lotes são os muros mesmos aqui de divisão e o que divide aqui atrás, tá? Aqui tá meio meio fácil de identificar, né? Porque aqui atrás é um terreno baldio, tá? Mas aqui também, quando nessas quadras aqui que tem lotes dos dois lados, não é tão difícil também de identificar, ó, por causa que sempre tem uma linha aqui, meio que no meio da quadra mesmo, né? Traçando aí a divisão desses lotes, tá? Então vamos lá, ó. Lembrando aqui que agora um snap muito importante para estar habilitado é esse daqui, ó, do nearest, que ele vai pegar o ponto mais próximo, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos começar a desenhar esse daqui, vetorizar esse daqui, e depois eu explico uma dica aí de como a gente pode estar fazendo aqui esse lote de esquina, para que ele fique bem igualzinho aqui, digamos, a esse contorno aqui da esquina, tá? Então vamos começar aqui por esse segundo lote. Então é só digitar aí PL de Polyline, né? Ó, aqui esse botão do Nearest, ele permite aqui a gente pegar esse ponto aqui que encontra essa linha, essa reta que a gente já desenhou, né? Então aqui, ó, pessoal, vocês podem observar que agora ele mudou de cor, né? E para qual cor que ele mudou? Foi para aquela que a gente escolheu lá quando a gente criou a definição desse layer, tá? Então, caso vocês não queiram alterar essa cor, é só ir lá naquele layer properties e você consegue habilitar para mudar aí a cor do layer, tá? Então aqui a gente tem o nosso primeiro lote, tá? Então vamos aí começar a desenhar, a vetorizar todos os lotes seguintes, tudo bem? A gente vem aqui, só identificar o muro aí. Lembrando de deixar os snaps. E aqui, que nem eu falei daquela vez, ó, para fechar aqui o polígono, tá vendo que tem esse maisinho, como se fosse branco, né? Indica aí que a gente fechou o polígono, ó, tá? Vamos prosseguir. Lembrando, ó, que se fez assim, ele não fechou o polígono, tá? Tem que lembrar de fechar o polígono para que a gente consiga depois utilizar as próximas ferramentas. Essa parte de vetorização, vocês vão ver que depois de um tempo ela se torna um processo bem assim automático. De início assim tem bastante pessoa que gosta de fazer esse tipo de trabalho, de vetorizar, mas vocês vão ver que conforme vocês for fazerem bastante, tem uma hora que fica meio cansativo olhar tanto assim para a tela do computador, né? Mas faz parte. Até que é uma coisa gostosa mesmo de ficar vetorizando. Só uma coisa que eu não falei, né? Por exemplo, essa casa aqui, ela tem piscina. Então, tem algumas prefeituras que elas pedem, né, que elas colocam a piscina para cobrar o IPTU e tem prefeituras que não colocam. Então, vai de projeto a projeto mesmo, saber quais são as feições aí que você vai ter que vetorizar. E também, né, se tiver alguma delimitação para aplicar na vetorização, é importante saber antes de começar. Então aqui, pessoal, estou quase terminando de vetorizar os lotes. E o próximo layer que a gente vai vetorizar são as construções. E depois que você definiu, você delimitou a quadra, os lotes, você já consegue aqui delimitar as construções
para que você consiga que elas fiquem o mais próximos possíveis aí da representação de dentro aí do lote, né? Às vezes você começar pelas construções, você vai ver que você pode passar um lote que você não tinha visto, não tinha determinado, tá? Aqui eu acho que eu não fechei alguns lotes. Também, pessoal, aqui no AutoCAD, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele tem a função aqui de você conseguir fechar o polígono, tá? Sem você precisar ter que ficar criando linhas assim adicionais para fechar. Quando você estiver no penúltimo ponto, ele tem a opção já para fechar o polígono. E aí você não precisa, digamos assim, esquecer de fechar ele, que nem eu estava fazendo aqui. Mas é que eu estou fazendo assim, só para mostrar essas funções e fixá-las aí para vocês, tá? Só mais um aqui. Só me falta esse daqui, então. E eu já mostro o lote de esquina para vocês. Ok, pessoal. Aqui então a gente já tem os lotes aqui dessa quadra, falta esse lote aqui de esquina, né? Eu vou mostrar para vocês, ó, que se a gente for fazer daquela forma, ó, ele vai mostrar aqui pra gente aonde está aquele ponto que a gente tinha parado aqui para conseguir fazer esse... Olha só, acabei fazendo 2 aqui. Deixa eu ver o que acontece. Tem esse daqui que é a mais. Então, para fazer aqui esse contorno, e aqui, pessoal, ó, ele dá o ponto que a gente tinha clicado para ficar exatamente aí no mesmo alinhamento que estava antes, tá? E aí a gente continua o nosso lote aqui. Então até que é uma parte assim, bem simples, você vetorizar aqui, tá? Essas partes. Só faltou aqui. E agora temos os lotes dessa quadra vetorizada. Então, da mesma forma, pessoal, que eu dei uma pausa aqui no vídeo, né, e vetorizei os outros lotes, eu vou fazer a mesma coisa agora, tá? Para a gente ter uma agilidade melhor aí e maior nessa aula e a gente não ficar tão preso assim, perder tanto tempo assim, deu explicando assim a mesma coisa, porque acredito que até esse momento vocês já tenham pegado o jeito aí de vetorizar essas feições, que é sempre trabalhando com essas ferramentas que eu mostrei até agora, tá? Só um exemplo aqui que eu trouxe, pessoal, do ortomosaico. O exemplo que eu falei para vocês lá quando eu estava explicando sobre a definição de ortomosaico, eu falei para vocês que na geração lá das ortofotos acontecia que os objetos eles ficavam com as posições ortográficas verdadeiras, né? E eu falei também que eles tinham a correção do ângulo de inclinação, por exemplo. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês são esses dois prédios aqui, ó, localizados aqui nessas esquinas. Vocês podem ver que a gente consegue ver aqui, ó, a inclinação desse prédio, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, delimitar aqui esses objetos, né, se a gente for vetorizá-los, a gente vê que essa inclinação aqui, ela atrapalha a gente, porque como se a gente fosse desenhar aqui, ó, desenhar não, né? Se a gente fosse vetorizar aqui, por exemplo, ele estaria fora do nosso lote, tá? Então, o que é importante quando a gente receber, né, ou quando a gente for gerar um ortomosaico, é observar se todas as feições, elas realmente estão sem essas inclinações, por causa que esse processo aqui, ele tem como ser corrigido na hora que você está processando, que você está ali editando o ortomosaico, tá? Então, é claro que geralmente para cálculo de PTU, as construções, elas, né, prédios, assim, elas têm o cálculo diferente, não é a partir da vetorização, não é a partir
da delimitação do telhado, que é feito esse cálculo, tá? Mas mesmo assim, para a vetorização aqui das casas, são importantes que elas realmente estejam corrigidas aqui dessa inclinação, tá? Então, esse daqui foram alguns exemplos que eu trouxe para vocês verem que algumas edificações, às vezes, elas aparecem aí inclinadas no ortomosaico e que é bom observar se esse produto, né, ele está corrigido aí dessas inclinações, tudo bem? Então, eu vou pausar o vídeo aqui e aí eu mostro para vocês o resto dos lotes vetorizados. Pessoal, voltei aqui. Agora a gente pode observar que todos os lotes aqui do nosso ortomosaico eles já estão vetorizados, tá? E antes de começar a vetorização da próxima feição, né, ir para o próximo layer, eu quero mostrar aqui uma ferramenta para vocês, tá? Por exemplo, agora que a gente já tem mais de um layer, né, eu posso estar mostrando algumas opções de funções para você que o AutoCAD permite, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um layer, né, que esse daqui de lote, e eu quero transferir o que eu vetorizei desse layer para outro layer. Como que eu faço isso? Ó, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu venho com o botão direito aqui no mouse, vou aqui nessa opção, ó, Quick Select. Essa opção Quick Select, ela permite a gente fazer várias operações aí interessantes, que eu vou estar mostrando em outra aula para vocês, tá? Mas eu vou estar mostrando só essa opção para que vocês entendam como que eu posso trocar feições de um layer para outro layer. Então eu venho aqui, ó, e seleciono a opção Layer, tá? E aí, ó, eu vou selecionar a opção Lot, que é a camada atual que esses meus layers estão. Então, ao invés de você selecionar objeto por objeto aqui e clicar para mudar de layer, o que acontece com esse Quick Select? Você está falando aqui ó, que você quer selecionar todos os objetos que estiverem dentro do layer Lot. Vou dar um OK aqui, ó. Ele já selecionou para mim, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou lá na minha opção de layers e vou jogar esses layers aqui, ó, lá para esse layer aqui, que é o que a gente tinha criado, tá? Eu fiz essa mudança só para vocês entenderem. Posso apertar um ESC, e aí agora eu vejo que quando eu clicar em um objeto, ele já aparece aqui nesse layer novo, tá? Caso não tenha ficado tão claro aí o que aconteceu, vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, o nosso layer habilitado aqui, ó, é só um exemplo, tá, pessoal? É quadra. Então, digamos que tem aqui... digamos que eu acabei de vetorizar aqui um lote. Só que ele ficou no layer errado, ele ficou no layer da quadra. Como que eu faço para jogar ele para o layer do lote? Eu teria que selecionar ele aqui, tá? Vir aqui e jogar ele para cá. E aí ele já até muda aqui a feição e tudo mais. Então, para ter feito isso, eu teria que selecionar um por um e ter mudado aqui o layer, né? Lá naquela opção que eu acabei de ensinar, ele faz a seleção de todos os objetos de dentro de um layer e aí eu já posso jogar para outro layer, tá? Então aqui, essa parte está certa, pessoal. Então a gente já tem duas camadas vetorizadas aí, que a gente já tem a quadra e o lote. A próxima é construção. Então vamos lá para a etapa da construção, tá? Vamos mudar aqui o layer. Aqui, pessoal, eu deixei assim só para mostrar para vocês aqui a diferença aqui dessas opções. Agora que a gente já tem dois layers, né, que nem eu estava fazendo as outras explicações, tem como eu ir mostrando algumas coisas. Ó, aqui a gente tem esse cadeado. O que ele significa? Que quando eu aplico ele aqui na quadra, a gente vê que o amarelinho ele fica numa cor diferente. Ó. Eu não consigo editar ele aqui quando ele tiver com esse cadeadinho, tá? É como se ele tivesse um layer trancado. Eu não consigo mover nele, ó. Vou até abrir aqui para vocês verem. Tá vendo a cor que ele fica? Ele é diferente. Aí aqui, ó, nesse sol, é a mesma coisa que... Opa! Ele não deixou eu fazer isso por causa que é a camada que eu tô aplicando, tá? Ele só vai deixar eu fazer essa edição aqui, que é de congelar, como se fosse isso, nas camadas que eu não tô no momento. Então aqui no lote, ó,
Se eu clicar aqui, ele tira para mim esse layer daqui, ele não me mostra ele. Então, se eu precisar de alguma aplicação aí que eu quero ver somente um layer, eu pego e posso congelar as outras camadas, tá? E aqui também, ó, nessa lâmpadazinha, ela também faz a mesma coisa do que aqui de congelar ou não. Só que a diferença é que uma eu consigo editar e a outra eu não consigo editar. Não consigo fazer edição, né, enquanto ela estiver aqui, tá? Só mostrando pra vocês, ó, quando ele estiver aqui, com esse símbolozinho de, né, esse certinho verde, ele tá indicando que eu tô com essa camada aqui em edição. Então, por isso que eu não consigo aqui, ó, congelar ele, tá? Ele vai dar essa mensagem aqui, que esse layer não pode ser congelado, porque ele tá sendo utilizado. Então, se eu quisesse congelar o layer quadra, ó, é só clicar aqui 2 vezes no layer lot para mudar de layer, e aí eu consigo congelar aqui. Opa, não mudei? Peraí, deixa eu sair daqui. Ele vai deixar agora eu congelar aqui o meu layer quadra. Tudo bem? Porque eu não estou mais neste layer. Então vamos voltar aqui para explicação. Vamos agora vetorizar então as construções, as edificações, tá? Então é só aquele passo lá de mudar aqui para a camada construção, não pode esquecer disso. Então vamos começar aqui, pessoal. Mesma coisa, Polyline, lembrando de ver se está habilitado aqui, né, as opções dos snaps. E a gente pode aqui começar a vetorização aí das nossas construções. Então eu vou fazer essa quadra com vocês, tá? E depois aí vocês prossigam sozinhos aí, para a gente economizar tempo aqui na aula. Dentro de um lote aqui é comum, né, ter mais de uma edificação, que no caso a gente vai vetorizar tudo que for telhado aí, que esteja presente dentro do lote, tá? Vou começar por aqui que tá melhor definido. Tá vendo, pessoal? Às vezes quando a gente se aproxima aqui das laterais, ele quer indicar aqui que o ponto que a gente está fazendo no momento, ele quer puxar aquele ponto. Isso é por causa que os snaps estão habilitados. Então, se os snaps estiverem atrapalhando vocês, é só desativar os snaps, tá? Vou fazer aqui. Aqui nesse caso, né, eu poderia tanto ter feito aqui separado, ou também poderia já ter vetorizado tudo junto, tá, pessoal? Mas eu vou fazer aqui de forma rápida, só para demonstrar para vocês. O processo de vetorização é o mesmo, né? O que muda aqui agora são as feições. E aqui nesse lote, a gente tem essa piscina, que é o que eu estava comentando agora há pouco com vocês, né? Que em alguns casos a gente vetoriza as piscinas e em alguns casos a gente não vetoriza, dependendo aí da utilidade do seu projeto. Se vocês quiserem vetorizar a piscina, é só fazer o que eu expliquei agora há pouco, né? Cria um layer com o nome piscina e pode vetorizar as piscinas nos layers. Aqui para ficar mais rápido, eu não vou vetorizar as piscinas, tá bom? Opa, aqui ó, tá vendo? Ele fez o que eu estava explicando agora há pouco. Ele puxou essa linha aqui para o vértice mais próximo, para a linha mais próxima, tá? Então, se acontecer isso, ó, é só vir aqui, clicar e voltar um pouquinho e continua aí a sua polyline, tá?
Só vamos lembrar aqui de dar um join aqui que a gente acabei quebrando ali. E aí, fora isso, não tem problema, tá, pessoal? Aqui também, ó, ele fez a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui se ele estiver puxando. É o que eu falei, se estiver atrapalhando o snap, é melhor desligar, tá? Mas como fugir disso daqui, ó, tá vendo que aqui ele, né, tá indicando aqui? É só dar um zoomzinho, um zoom maior, que ele tira essa opção aqui de juntar aqui a linha mais próxima. Vou fazer somente mais um com vocês, pessoal, para não ficar muito repetitivo aqui o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, tá? E aí vou deixar um tempo para eu fazer o resto das vetorizações e eu mostro aqui como é que ficou. Tem como vetorizar direto já, que é a área construída aqui. Vou fazer assim esse daqui. Vou vetorizar a área construída de uma vez só, sem fazer vários polígonos, tá? Mas aí depende da sua aplicação. Relembrando que se for melhor fazer cada construção uma área, é melhor aplicar desse jeito. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, e vou fazer os outros telhados, tá bom? Voltei aqui, pessoal, então terminei aqui de vetorizar as construções, tá? De todos os lotes. E só mais uma coisinha aqui que eu vou ensinar para vocês, que agora como a gente tem mais vetorizações, dá pra gente fazer. Então, ó, a gente já tem aqui quadra, lote e construções, certo? Então aqui, ó, a gente vê que o layer que está por cima aqui é o layer da construção, que foi o último que a gente desenhou, né? Então a gente vê que os layers dos lotes, eles quase não aparecem. Caso eu queira ver melhor aqui o layer do lote, ou eu posso, né, vir aqui e... Opa, eu estou nessa camada, né? Deixa eu só trocar de camada aqui. Por exemplo, se eu quiser ver melhor os layers do lote, ou eu posso vir aqui, ó, e desabilitar a construção, tá? Opa. Teve alguns meus aqui que eu vetorizei errado, quer dizer, no layer errado, né? Já vou fazer aqui rapidamente a alteração, tá? E lembrar aí vocês como é que faz, caso alguém tenha esquecido, só selecionar as feições e alterar aqui, ó. Que eu acabei criando um layer construção, e é esse daqui que eu... Deixa eu desabilitar aqui. Mudar aqui para construção, pronto. Então, voltando ao que eu estava falando, ou eu posso desativar aqui a opção construção, tá? Ou o que eu faço? Eu posso trazer, quer dizer, trazer esse layer dos lotes, trazer ele para frente, ou se não, eu posso mandar esse layer das construções para trás, tá? Como que eu faço isso? Utilizando aquela ferramenta lá do Quick Select. Então eu vou lá aqui, ó, seleciono o layer, é o layer da construção mesmo que eu quero. Ele vai selecionar para mim aqui, ó, todas as feições que eu vetorizei dentro desse layer, tá? Eu venho aqui, ó, em Display Order e Send to Back. Mandei para trás, tá? Ah, ele foi para trás do ortomosaico. Deixa eu mandar aqui o ortomosaico para trás também. E aí agora a gente percebe, ó, que os lotes, eles aparecem primeiro do que as construções, tá? Se vocês repararem, antes as construções estavam em cima aqui dos lotes, tudo bem? Então vamos deixar assim. Vamos salvar o projeto, tá? Sempre lembrando de salvar o projeto, essa é a primeira vez que eu estou salvando, mas é bom ir salvando o projeto conforme eu vou fazendo, porque caso o AutoCAD feche, né, dê algum problema, isso não seja, você não perca aí o seu projeto. Então, qual que é a próxima feição que a gente vai vetorizar?
Vamos vetorizar agora os postes. Para isso, ó, eu vou desabilitar aqui todas essas camadas aqui que a gente já tinha feito, tá? Só tem que sair dessa daqui da quadra para a gente conseguir desabilitar, que nem aquele que eu estava falando aqui agora há pouco, tá? Ok. E vamos reparar aqui, ó, onde que a gente tem os postes, né? Como que eles aparecem, ó. Aqui a gente pode ver que eles ficam aqui na calçada, os postes, tá? Então aqui, ó, a gente vê que tem poste aqui ao longo, né, dessa quadra. Aqui também, aqui entre aqui é poste de energia, tá? Então vamos colocar aqui uns postes para ensinar para vocês aqui algumas coisas diferentes. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora para representar os postes eles não são representados por linhas, certo? Eles são representados por pontos. E esses pontos a gente já coloca símbolos para representar melhor o que seriam esses postes, né? Quando a pessoa for ler a carta e ver aquele símbolo, é mais fácil ter aquela associação do símbolo com o que ela realmente representa, tá? Então eu vou ensinar agora como é que importa aí um símbolo para estar representando os postes. Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, pessoal, é vir aqui no Layer e habilitar aqui para o Layer Post, né? Para tudo que a gente coloca aqui no na nossa representação, fique dentro de poste, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, Insert, e vai vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, porque a gente quer inserir uma feição aí para a gente colocar no post. A gente poderia estar criando também uma feição, mas se já estiver pronta, eu acho mais fácil, tá? Então a gente vem aqui, ó, Insert, aqui ele já dá algumas opções, né? Ó, ele dá umas opções que a gente pode estar abaixando aqui, ó, e procurando aqui uma feição, tá? Ou se não, a gente pode vir aqui em More Options e ver aqui todas essas opções que ele fornece, que é aquela lá que ele estava desenhando, tá? Aqueles desenhos agora há pouco. Então aqui, ó, há uma opção Post, tá? É essa daqui. Então a gente dá um OK para a gente utilizar essa feição. Aí ele vai perguntar onde que a gente quer que coloque. Vamos falar que a gente quer colocar aqui, ó. Só que olha o tamanho que veio aqui esse poste, né? Bem pequeno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tamanho desse poste. A gente tem que dar um zoom nele, né? Para isso a gente utiliza a função Scale, que é para a gente aumentar a escala dele, tá? Então, ó, a gente vai clicar aqui. E aqui na tela a gente vai digitar o quanto... a gente vai colocar aqui, ó, inserir o ponto central dele, que é o que a gente quer aumentar. Então, ou a gente pode indicar aqui o quanto que a gente quer que aumente, tá? Ou a gente digita aqui o fator de escala que a gente quer que aumente. Então, vamos colocar aqui 4 para ver se fica muito grande ou muito pequeno, tá? Ó, 4, ele fica desse tamanhozinho aqui em relação às outras feições. Ainda tá pequeno. Então, vamos fazer de novo aqui. Seleciono o centro. Aqui, ó, ele até mostra aqui quanto que tá. Então, vamos aumentar 2 vezes esse tamanho. Então, o total aqui a gente já aumentou 8 vezes, né? Vou aumentar de novo. Acho que aqui já tá agora um tamanho bom até. E relacionado aí, né? As nossas outras feições. Até que tá bom. Então, esse tamanho aqui, pessoal, vocês podem escolher, tá? Aqui no total, então, acho que eu aumentei, acho que foi 16 vezes o tamanho. Vou fazer um teste aqui pra ver se foi isso mesmo. Vou colocar aqui. Selecionar aqui o centro. Foi isso. Aumentei o tamanho de 16 vezes, tá? Depois eu vou explicar melhor como é que a gente coloca ele na legenda, o que é importante ter ou não, tá bom? Então vou deixar nessa cor cinza aqui mesmo, tá meio ruim aqui de enxergar, né? Mas vamos deixar assim. Então agora que eu já inseri esse poste aqui, como é que eu faço para inserir os outros, né? Eu posso ficar clicando um por um, ou vai ser mais fácil, pessoal, fazer assim, ó. A gente utiliza a função copiar. Então a gente digita CO ou copy, de copiar, e aí a gente seleciona o objeto que a gente quer copiar. Tá, peraí.
A gente seleciona o objeto, depois digita copy, tá? Copiar, e a gente escolhe aqui o centro dele, que a gente quer começar a pegar ele aqui pelo centro. E aí, pessoal, depois que fez isso, é só ir colocando o poste aonde tem mais postes aqui, tá? É só fazer isso. E copiou uma vez, e aí você pode ir adicionando os outros postes. Então eu vou colocar aqui rapidamente o poste pelo nosso horto mosaico, e aí eu já volto para explicar a nossa próxima feição, que é da vegetação, tá bom?